Senhoras e senhores, peço para que retomem os seus lugares para que possamos dar andamento à nossa programação. Vamos começar o nosso segundo painel do dia, Governança Orçamentária e Democracia em Regimes Presidencialistas. Para moderar este painel, eu convido Carlos Ivan Simonsen Leal, presidente da Fundação Getúlio Vargas. Para participar da discussão, convido ao palco o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. A professora na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, Maria de Oliveira Martins. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Alexandre Cury. E José Roberto Afonso, vice-presidente do Fórum de Integração Brasil-Europa. Eu passo a palavra para o nosso moderador, o presidente da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Ivan Simonsen, e desejo a todos um excelente painel. Bom dia a todos. Deixa eu começar dizendo uma coisa. A governança orçamentária é talvez o assunto mais importante de administração pública. E não se trata somente de você acertar números. Não se trata somente de saber se esta verba vai para o lado A, o lado B ou o lado C. Governança orçamentária é algo muito mais complexo e tem a ver com credibilidade, planejamento de curto, médio e longo prazo e, infelizmente, no Brasil, em muitos países no mundo, na verdade, ela nunca foi aperfeiçoada de forma real. Hoje nós temos problemas, mas problemas orçamentários. Mas o principal fato é que nós temos que discutir o nosso processo orçamentário, sem o qual não se dará suficiente credibilidade à dívida pública para que essa sirva de benchmark para o pivoteamento da poupança privada para o investimento privado. Então, o que eu estou falando é um assunto ligado à alavancagem do Brasil. O Brasil é um país subalavancado por causa disso. É um país onde desde as empresas até as pessoas geralmente têm um nível de endividamento muito baixo comparado com o resto do mundo. E, além disso, além desse problema do pivoteamento, existe um outro problema também muito sério, que é a imprevisibilidade da execução orçamentária e, portanto, de todos os planos que constam de uma LOA, de uma LDO, porque se você faz um contingenciamento, se você diz que vai gastar, por exemplo, 100 bilhões de reais numa determinada atividade, contingencia um mês depois e diz que estão liberados apenas 20 e o resto vem aos poucos, à medida do que for possível, o que significa é que você não deixa o setor privado ter uma previsão correta sobre a demanda do setor público. Portanto, mais uma vez, você subalavanca o país, o setor privado não vai investir para atender a demanda pública,
E isso daí é nefasto para todo mundo. O problema não é saber de onde você está, para onde você gostaria de estar. O problema é saber como é que você faz a transição de um ponto para outro. Essa transição é difícil, ela é delicadíssima, pode ter muitos erros, mas ela é fundamental. O que acontece se nós não fizermos a transição? Nós vamos continuar um país rico que insiste em ser um país pobre. Então, é preciso avançar nisso. Finalmente, antes de passar a palavra aos palestrantes, eu gostaria de dizer que existe um outro ponto mais, talvez, ministro, polêmico, mas o senhor é jurista, pode me elucidar mais. Democracia não é só o direito de você dizer o que pensa, sujeito, evidentemente, a ser responsabilizado se você ataca, ofende os outros. Não é só o direito de votar, mas é também o direito de ter o seu representante no Congresso, participando da discussão orçamentária e aquilo que for acertado ser implementado. Com o contingenciamento, a partir de 95, aos poucos foi se aprendendo que não adianta discutir muito o orçamento. Vai tudo ser contingenciado, depois vai ser liberado no varejo e, portanto, aquela discussão sobre os planos de negócio, ou seja, as políticas públicas, não é para prestar muita atenção. Então, de certa forma, bastante sutil e bastante grave, nós temos uma limitação, a meu ver, isso é uma opinião pessoal minha, não é da Fundação Getúlio Vargas, embora muitas pessoas lá concordem com essa ideia, você tem uma limitação à democracia. A democracia, como é entendida nos países mais sofisticados, geralmente na Europa, os Estados Unidos é uma exceção, os Estados Unidos tinha um excelente processo orçamentário, hoje em dia está um pouco menos. Entende-se que o executivo e o legislativo, eles interagem e acordam um plano de negócios. O orçamento não é só um conjunto de números, é um plano de negócio completo, com todas as políticas públicas de cada área, e que esse plano vai ser executado. Bom, eu vou guardar para os comentários no final algumas observações que certamente vão surgir aqui. Entre nós, a discussão, me parece que está começando. Dizem que Deus... Cadê o Padre Guerra? Deus escreve certo por linhas tortas. Então, nós estamos começando com uma discussão sobre impositividade. 10 ou 15 anos atrás, fizemos uma pesquisa, eu e um colega meu, Marco Aurélio Rudiger, no Congresso. E nessa pesquisa, 50% dos congressistas da época responderam, foi 20 anos atrás, responderam, e quando se perguntava o que era orçamento impositivo, a maior parte dava uma resposta que correspondia a ter um orçamento itenista, por item. Eu vou comprar 12 grosas de lápis, 12 mil grosas de lápis para Caruaru, e assim por diante. Não é isso. Então, vamos começar a discussão. Eu gostaria de começar talvez, ministro, por hierarquia devesse começar consigo, mas vou começar pela professora, para ela falar como é aqui, tá certo? Depois, o Zé Roberto,
que vai falar o como é lá, tá certo? Aqui e lá, né? E depois pelo senhor para também completar. E aí no final o senhor fala. Eu pediria que cada um falasse cerca de 10 minutos para que possamos depois, talvez, até abrir para algumas perguntas, se estiverem de acordo. Muito obrigado. Senhora, por favor. Olá, bom dia a todos. Está ligado? Tá. Bom dia a todos. Agradeço antes de mais a oportunidade de estar aqui, de vos falar um pouco sobre aqui a experiência europeia e portuguesa orçamentária, como se diz no Brasil. Não é? Vou começar a falar aqui, a pegar aqui no ponto que acabou de ser referido. Do que se trata no orçamento é de acordar um plano entre o Executivo e o Parlamento e de assegurar que esse plano seja escrupulosamente cumprido nos termos daquilo que foi acordado. E é difícil. A limitação do Governo e a limitação do Parlamento são matérias que têm que ser cuidadosamente pensadas. Sobretudo a limitação do Parlamento no que vai fazer a seguir. É que o Parlamento concorda numa coisa, num determinado momento, no momento da aprovação do orçamento estão todos de acordo, mas depois o difícil é durante a execução orçamental. E aqui eu diria que segurar o Parlamento é quase como segurar Ulisses contra o canto das sereias. Ele sabe que as sereias vão cantar. Ele sabe qual é o efeito encantatório que tem o canto das sereias. E, no entanto, ele vai ter que se conter. Ulisses, na Odisseia, sabemos o que é que ele fez. Ele atou-se ao mastro do barco para não se deixar ir com as sereias. Ele já sabia que era uma viagem sem retorno. E é o mesmo que nós devemos exigir em relação ao Parlamento. Uma vez que o orçamento esteja aprovado, o Parlamento vai ter que se atar contra um mastro e vai ter que ceder às tentações de procurar atrapalhar a execução orçamental. E vai ter que procurar ceder às tentações autolimitando-se. Existe em Portugal um mecanismo que nós chamamos de lei travão, que visa, no fundo, prender a mão do Parlamento durante a execução orçamental, evitando aumentar despesa. Não somos o único país a ter esta lei travão. Por toda a Europa existem leis travão, ou seja, impedindo o Parlamento, de atrapalhar a execução orçamental. Eu diria até, numa comparação com o que se passa com o resto da Europa, a nossa lei travão até é frouxa. Em que é que consiste a nossa lei travão? A nossa lei travão está na nossa Constituição e a lei travão obriga a que, durante a execução orçamental, o Parlamento esteja inibido de apresentar propostas que visem o aumento de despesa ou a redução de receitas. Só durante a execução orçamental. Por isso é que eu digo que a nossa versão é uma versão frouxa. A nossa versão resulta de uma evolução histórica. A nossa primeira lei travão, só para saberem, resulta do final do século XIX. Resulta de uma lei não é do final do século XIX, do início do século XIX, 1807, tivemos a nossa primeira lei travão com este sentido. Durante a execução orçamental, o Parlamento não podia atrapalhar a execução do orçamento. Na nossa Primeira República, nós tornámos mais forte a lei travão.
A nossa Primeira República não foi marcada por um tempo de grande estabilidade política, pelo contrário, de grande instabilidade política, e como sabemos, os tempos de grande instabilidade política são tempos também de grande demagogia, e por isso marcados necessariamente por grandes promessas relativas ao aumento de despesa. Na Primeira República, como eu estava a dizer, nós apertámos a nossa lei travão. Nós dissemos, não, a lei travão, o legislador disse, a lei travão deve conter não só uma inibição ao Parlamento durante o ano orçamental, mas também impedi-lo de introduzir emendas orçamentais. Ou seja, no próprio processo orçamental, a Assembleia tem o Parlamento tem de se ater àquilo que foi o equilíbrio encontrado pelo Governo. A proposta que foi feita pelo Governo tem um determinado equilíbrio orçamental e o Parlamento não pode agravar esse equilíbrio que foi encontrado. Pode encontrar receitas compensatórias, pode encontrar despesas compensatórias, mas não pode atrapalhar aquele que foi não pode pôr em causa o equilíbrio que foi encontrado pelo Governo na sua proposta. Além disso, ainda tinha mais uma prerrogativa. Oferecia ao Governo a possibilidade de não executar leis do orçamento que impusessem nova despesa. Ou seja, portanto, a lei travão passou a ser mais forte. Era uma lei travão que inibia as emendas parlamentares, era uma lei travão que impedia a votação durante o ano económico de leis que agravassem despesa ou reduzissem receita e ainda introduzia uma possibilidade, uma prerrogativa ao Governo de não executar as leis que atrapalhassem a execução orçamental. Vamos dar um salto histórico, vamos sair da Primeira República. Na nossa Constituição. A nossa Constituição, a única prerrogativa que salvaguarda da lei travão é a de impedir o Parlamento e quem tem iniciativa legislativa de aprovar leis que impliquem o aumento de despesa ou a redução de receitas. Portanto, retirou-se, no fundo, a limitação ao Parlamento na votação do orçamento. Portanto, o Parlamento pode impor o que quiser, mesmo atrapalhando, mesmo desfigurando a proposta que o Governo apresentou, e depois retirou-lhe também a prerrogativa de não executar as leis que implicassem aumento de despesa. Na minha opinião, a nossa lei travão tem sido útil para travar alguns excessos parlamentares durante a execução orçamental. No entanto, é frouxa, é insuficiente para aquilo que de facto poderia ser necessário. Tenho defendido que é preciso rever a lei travão e, no fundo, forçar o Parlamento a ter-se quer ao equilíbrio proposto pelo Governo, porque o Governo de facto é o único que está sentado na máquina da despesa e da receita, e portanto é o único que tem os dados mais fiáveis sobre a receita e a despesa, portanto é o único a conseguir fazer uma proposta fiável em termos orçamentais. E o Parlamento aqui deve acompanhar aquilo que são as propostas do Governo. Olhando agora para o âmbito europeu, como é que nós estamos em relação aos outros Estados em matéria de lei travão? Quando fazemos uma comparação com os outros Estados europeus, nós vemos, como já disse, que muitos outros Estados têm leis travão. Ou seja, também porque na Europa nós temos uma preocupação muito grande em conter o déficit orçamental, porque temos a União Europeia a controlar. Eu quase que até diria a nossa situação orçamental melhorou a partir do momento em que passámos a ter a União Europeia a controlar-nos. Porque temos que estar, de facto, com o déficit bastante controlado. Em termos de normas travão, as versões mais duras da lei travão encontramos-las em França e encontramos-las em Espanha. São versões, portanto, que inibem quer a emenda parlamentar, quer
a aprovação de leis que aumentem despesa durante a execução orçamental. Na Alemanha, a versão também é das mais duras, mas introduz aqui uma exceção que não é aberta nem em França nem em Espanha. Introduz a possibilidade de haver, de o Parlamento poder introduzir e aumentar algumas despesas orçamentais, desde que haja consentimento por parte do Ministro das Finanças. Portanto, abre aqui a porta a negociações. Se o Ministro das Finanças concordar, então é possível introduzir algumas alterações orçamentais. Outras constituições, também procurando salvaguardar a integridade orçamental, procuram limitar o poder parlamentar por uma outra via. Essa via não está na Constituição Portuguesa, mas está noutras constituições. Por exemplo, na alemã, na espanhola, na lituana, na Constituição grega. O que é que se prevê? Prevê-se limitações às matérias que podem constar do orçamento e que podem ser discutidas no orçamento. Por exemplo, em Espanha, durante a discussão orçamental, não se pode aprovar novos impostos. Os novos impostos podem ser criados fora do período orçamental, não podem ser criados durante o período orçamental. Na Alemanha, também há uma limitação dos conteúdos orçamentais, proibindo-se os cavaleiros orçamentais, ou seja, tudo aquilo que não tem a ver diretamente com receita e com despesa, ou que não tem impacto em receita e despesa, não pode constar do orçamento. Portanto, tirando do orçamento todas as discussões políticas que não incidam nem em receita, nem em despesa. O exemplo da Constituição grega também é interessante. A Constituição grega impede a aprovação de pensões e dos seus pressupostos também durante o debate orçamental. Portanto, obrigando a que todas estas discussões sejam feitas antes, a montante do orçamento. Não contaminem aquilo que é o debate orçamental. Ou seja, isto são exemplos, no fundo, de, voltando ao início, de conter o Parlamento na sua interação com o Governo. A dignificação, de facto, do processo orçamental resulta deste equilíbrio que deve existir entre Governo e Parlamento. Para o Parlamento aceitar, vincular-se àquilo que foi o plano financeiro acordado com o Governo, tem que ter limites. Também o Governo tem que ficar, no fundo, dignificado na sua função para aceitar conformar-se àquilo que é o plano orçamental. Terminava aqui, depois abrindo o espaço a um posterior debate, passando a palavra. Obrigado, professora Maria de Oliveira, professora aqui da Faculdade de Lisboa, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Eu passo a palavra ao nosso José Roberto Afonso. Obrigado, bom dia. Queria cumprimentar a professora Maria Martins, em nome dela, todos mais colegas aqui desse painel e os que estão aqui nesse plenário. A proposta aqui é a gente falar sobre governança e regime democrático. Eu queria começar pelo lado da democracia, né? Aliás, originalmente o orçamento nasceu como uma maneira dos representantes do povo conter o rei, e não o inverso, né? A história do rei, do João Sem Terra, lá, 1215, que você tanto o rei era autorizado a cobrar imposto, quanto autorizado a como que ele usa o dinheiro do imposto. O termo governança orçamentária, ao meu ver, diz respeito mais do que o orçamento, a um conjunto da obra, quer dizer, com as instituições, regras, normas que regulam a escolha e a efetiva implantação das decisões políticas materializadas, né, no orçamento público, ou seja, como que você gasta, né, esses recursos, você está autorizado e como gasta. Respondendo o Carlos Ivan, ele estava colocando onde estamos. Eu diria que no caso brasileiro, é curioso, é 8 ou 80. As situações são extremadas.
né? Nós temos uma governança orçamentária com características, ora das mais avançadas do mundo, ora das mais limitadas. São extremos, são contraditórios. Para onde irmos, né, que o professor Carlos Ivan estava colocando, eu já responderia, depois eu vou argumentar aqui, acho que era pelo menos tentar que o 8 vire 40. Né? Se a gente não consegue ir tudo para 80, mas que a gente pudesse ficar ali no meio termo, com um equilíbrio entre regras políticas e entre poderes. Acho que esse é o nosso grande desafio e é o que eu queria aqui argumentar nesses 10 minutos. Antes de tudo, nós estamos falando de governança, estruturação básica, né, que rege essa lei, essa governança no Brasil. Duas coisas, Constituição e lei complementar. Constituição. Em 1988, nós fizemos uma inovação na nossa história constitucional. O deputado, né, Nelson Jobim aqui sabe melhor do que eu tudo isso. Eu tive a oportunidade, né, de acompanhar o processo constituinte. Se criou um título exclusivo para tributos e orçamento, que antigamente isso eram alguns artigos dentro da ordem do Estado, né? E um capítulo específico para finanças públicas. Eu poderia dizer que aqui é nota 80, né? A Constituição dá um destaque para essa matéria, inova também nos instrumentos, né? Liderada pelo deputado José Serra, deputado Ornelis, vários outros. Quer dizer, se criou um tripé do plano plurianual, que cobre o período de governo, a LDO, que antecipa a prioridade do governo do ano seguinte, e a lei orçamentária anual. O que eu queria lembrar, quer dizer, acho que isso tudo é muito inovador, foi muito importante, mas foi definido na fase inicial de trabalhos da Constituinte, na comissão, né, temática, justamente quando a Comissão de Organização do Poder previa um regime parlamentarista. Quando a gente vai para o plenário, o centrão, né, aprova a volta do regime presidencialista e o capítulo da ordem orçamentária e tributária não é alterado em praticamente nada. Na época a gente até comemorou, hoje eu tenho um pouquinho de dúvidas quão bom foi isso. Outra curiosidade importante, embora o orçamento seja uma matéria muito própria do Executivo, o Executivo esteve totalmente ausente das discussões da Assembleia Constituinte sobre orçamento. Quando muito, né, dava uma opinião ali sobre tributação, reforma tributária. Orçamento, zero. Foi iniciativa exclusiva, técnica e política do Congresso, né, na época do Congresso Constituinte. Bom, vamos pular para a regulamentação da Constituição. Aí começam as curiosidades. Né? A Constituição remete, sobretudo, artigo 65, parágrafo 9º, que a gente tem que ter uma lei complementar para dispor sobre exercício financeiro, a organização desse tripé de leis, a execução, a gestão financeira, a gestão patrimonial, contábil, tudo mais. 37 anos depois, o que aconteceu? Nada. Nem o Executivo tomou a iniciativa de mandar um projeto para o Congresso, seja que Executivo for, direita, esquerda, o centro, baixo, ninguém mandou projeto e nenhum Executivo apoiou os projetos que tramitavam na Casa, no Congresso. O Senado até chegou a aprovar, acho que 2 vezes, projetos que um deles continua engavetado na Câmara. Ou seja, quando a gente passa da Constituição nota 80 para a regulamentação da Constituição, é nota 0, não é nem nota 8, né? Não aconteceu nada. Como que você fez durante esses... faz, né? Durante esses 37 anos? 2 coisas. 2 instrumentos tampões. A Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Ela foi recepcionada no que cabe, no que dá ali de tapar, literalmente tapar buraco. Era uma lei extremamente ousada para a época, colocou o Brasil adotando um regime de competência de despesa, coisa que países avançados só foram adotar há cerca de 3 décadas atrás. Mas, naturalmente, meio século de mudanças econômicas e sociais tem algo errado e não é possível que essa lei, né, consiga dar conta de todo esse processo. Eu só destacaria da lei um ponto que eu acho curioso e tem a ver com outra, que esta lei foi iniciativa, de novo, do Parlamento. Inclusive, quando a gente olha a história, o poderoso Cássio, lá na época, era contra o presidente João Goulart. Ele foi aprovado antes de 32, mas você esquece isso. O presidente João Goulart vetou os itens da lei
E detalhes, nos primeiros dias do governo militar, o Congresso derrubou o veto para restaurar a lei. Eu só quero dizer de novo, o Congresso tomando a iniciativa dessas matérias. Hoje, a principal tampão é a lei de diretrizes sanitárias, que está vigente hoje, tem 183 artigos, 7 anexos. Se fosse tudo isso para a lei de diretrizes, nós éramos campeões mundiais, métricas e habilidades. As dezenas de artigos da lei não são para dispor seus diretrizes, para apurar a ausência da lei complementar prevista na Constituição e não aprovada pelo Congresso. Isso é problema, eu acho assim, que a validade anual e restrita ao governo federal. Nenhum Estado, até que aqui representante da Assembleia da isso, não estão obrigados a seguir as diretrizes que são para a União. Então, nós temos uma federação e eu não tenho regra nacional também, e não tem uma regra permanente. Pode mudar. Só para vocês terem uma ideia, que eu acho que a gravidade, dependendo do que alguém fala, é que se o Congresso aprovar o orçamento, na época do regime militar, o orçamento era vale depois subsidiado. O executivo aprovava, não votava e passava a valer depois subsidiado. Hoje a gente tem que ali, olha, não aprovou, tem um desenho dizendo depois importância das frequências no Brasil. Você executa ali do ODS, essa não é uma matéria de diretriz. Essa é uma matéria que tinha que estar disciplinada na lei complementar, e lei complementar é norma geral que vale para a União, Estado, municípios e vale caráter permanente. Acho que mais 3 minutos eu vou acelerar aqui. Em que pese isso, de novo, o Congresso aprova 2 leis complementares sobre o assunto. A lei de responsabilidade fiscal, que trata da federação, e a lei do arcabouço da União, esses 2 casos até a União tomou iniciativa, mas em ambos os casos tem emendas constitucionais mandadas às leis da República para apresentar uma proposta ao Congresso. Não mandando, mas fazendo uma revisão constitucional com intensidade sem ser precedente histórico e mundial. Todos aqui que Congresso de Direito, desde 86, tem 3,7 por ano, mas eu queria destacar que a gente olha só dispositivo da capítulo de finanças públicas, salta de 67 para 168 dispositivos. Então, eu não regulamento, mas eu vou Constituição, você está parada toda hora. É uma coisa, por isso que esse é um processo algo contraditório. Todos nós sabemos, texto constitucional brasileiro mais extenso do mundo, só perde a Índia, mas essa matéria orçamentária, ninguém chega perto do Brasil em relação à Constituição. Questões que não querem calar, porque não se regulamenta o que está na Constituição, mas não se deixa emendar a Constituição e saber das mesmas matérias. Acho que é o que a gente precisava responder e entender. Eu fico pensando que, como eu não tenho regra, eu faço a regra. Quem está no poder, acaba captando a regra. O que o executivo enviou projeto de lei nunca se ensinou para aprovar nem essa matéria, nem as lacunas que a gente ainda tem aberto pela lei de responsabilidade fiscal. Não tem lei federal, tem que estar participando da União, não tem condições de gestão necessária para representantes de todos os poderes e de todos os governos para fazer uma concertação mínima. Eu, inclusive, vendo o Congresso, o STF discutindo, tudo isso toda a matéria vai bater no STF, mas legislativismo judicial para forma como se legisla no Brasil. Mas eu pergunto por que ainda tem uma ação direta constitucionalidade da omissão no STF em relação ao processo sanitário. Nós estamos falando de um lema essencial da democracia brasileira, que não é um regulamento, não é um executivo que se interessa o Congresso. De novo, não tem um regulamento, mas é uma lei mesmo. E eu não sei se o STF está tratando de discutir parlamentar, não poderia discutir, ter uma visão mais ampla e mais geral dessa matéria. Concluindo, como é que a gente pode tentar pelo menos passar essa noite para os 40?
acho que é racionalizar esse processo. Uma alternativa que a gente tinha colocado, debatendo, além de priorizar fundos, revisar a 4.320, criar um Código Nacional de Finanças Públicas. A gente tem tanta matéria institucional que ninguém já sabe mais direito o que vale o coitado da gestor público. Tem uma pagar lá das agendas, você tem uma lei de 64, a lei de 2000, outra lei de 2023, cada regra num lugar, vocês, por vezes, eles são contraditórios, você que de novo pode escolher agora que vale. O ideal era de solicitar isso tudo ao Código Nacional, na minha opinião, não pode finanças públicas, e depois do segundo tempo, quem sabe, valendo o código, que é uma lei para fazer a inspiração do texto nacional que o ministro João já tinha defendido lá atrás. Por último, também tirar do papel ideias, tirar do papel da emoção e transformar em realidade efetiva algumas ideias. Permitir eu estendi aqui um pouquinho para vocês, mas assim, não existe a lei aqui, na Constituição da Letra, está escrito o seguinte: artigo 166, a União centralizado dentro do projeto de investimento, contempla pelas análises de viabilidade, só para todos os legisladores. Antes de colocar na Constituição, a União tem um bom projeto. Quer dizer, nem. E vou além, quer dizer, a gente já tem no Brasil experiências de obras públicas georreferenciadas pelo Exército, o sistema Opus. Eu não entendo por que o que vale para a obra militar não pode valer para qualquer obra civil, né, pelo país. Tem lá quem é o responsável, você consegue olhar o andamento da obra. Enfim, que eu queria concluir, para concluir, a democracia, acho que, lógico, a matéria orçamentária é complexa, mas a democracia exige que a gente consiga conciliar racionalidade técnica com equilíbrio político. Como está colocado aqui na proposta desse fórum, o mundo em transformação, o mundo já mudou, nós vivemos uma era de dados, e eu acho que a gente precisa usar os dados, mais do que nunca, para contrapor aos contos ou aos relatos, né? Ter fatos e ter diálogo, né? Quem sabe, vendo aqui o que se passa nesses 3 dias em Lisboa, fico pensando se a gente não podia, ministro Mar, construir um pacto desde Lisboa. Todos os poderes estão aqui representados, todos os estados e municípios estão representados, todo mundo conversa, né? E por que esse espírito, né, desprendido, espírito do diálogo, espírito de sentar na mesa, de conversar, de negociar, eu não consigo levar de Lisboa para Brasília? E eu acho que assim eu conseguiria manter o que é nota 80 e pegar o que é 8, subir um pouco para os 40. Obrigado. Deputado Alexandre Cury, por favor. Muito bom dia. Muito bom dia a todos. Cumprimentar aqui o ministro Flávio Dino, cumprimentar meus colegas aqui de painel, ministro Gilmar Mendes, meu colega deputado Aliel Machado. E eu quero abordar aqui um olhar mais político sobre o orçamento, sobre governança orçamentária, porque o Paraná hoje é um modelo para todo o Brasil de um estado que saiu de uma grave situação fiscal para um grande modelo de governança orçamentária. Nós, em 2017, vivíamos uma grave situação fiscal, uma guerra entre os poderes, a Assembleia do Paraná forçando a aprovação do orçamento impositivo, emendas parlamentares, e entendemos que era o momento de uma união, de uma pacificação entre os poderes, de um diálogo entre os poderes. Avançamos dentro do Poder Legislativo em temas importantes, como inovação, sustentabilidade, transparência, economia. Passamos, depois de muito tempo, e eu estou há 2 décadas dentro da Assembleia do Paraná, a ter um debate mais amplo sobre a LOA, sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e criamos um modelo que é um exemplo para o Brasil. Hoje, a Assembleia do Paraná não tem o orçamento impositivo, não aprovou o orçamento impositivo, mas todos os anos nós devolvemos 47% do nosso orçamento, e o nosso governador Ratinho Júnior, tem um compromisso com o Poder Legislativo
de aplicar 100% desses recursos em políticas públicas. Então, a Assembleia do Paraná, de uma grave situação fiscal, de um orçamento impositivo que não seria benéfico para o Estado, passou a ter um protagonismo muito importante no desenvolvimento do Estado do Paraná. E fomos abordando temas importantes, como educação. O Paraná era 7º lugar no IDEB nesse momento. Com recursos da Assembleia Legislativa, nós fizemos programas importantes e saltamos do 7º lugar no IDEB para a melhor educação do Brasil nos últimos 3 anos consecutivos. Entendemos que era o momento de fazer grandes investimentos nos menores municípios do Paraná. E com o orçamento do Poder Legislativo, e o Paraná tem 70% dos seus municípios com menos de 30 mil habitantes, nós, ao lado do governador, fizemos o maior programa de pavimentação da história do Estado do Paraná, pavimentando cidades de 0 a 30 mil habitantes. E participamos de programas importantes, mostrando que o Poder Legislativo pode ter um protagonismo, que o orçamento do Poder Legislativo não deve ser utilizado apenas para custeio do poder, que ele pode ser utilizado em políticas públicas, e mostramos aos deputados a não necessidade da aprovação do orçamento impositivo, a não necessidade da liberação de emendas parlamentares, que através de grandes programas os deputados podem participar e podem estar participando do desenvolvimento de um estado importante, que é o estado do Paraná. Dessa forma, nós mostramos essa necessidade, dessa forma, nós participamos de programas importantes, avançamos dentro do Poder Legislativo do Estado, éramos a 7ª Assembleia mais transparente do Brasil, saltamos para a 4ª Assembleia, conquistamos agora, o ano passado, o selo Diamante em Transparência, que é concebido por tribunais de contas do Brasil, e hoje, dentro da Assembleia do Paraná, como disse o professor, há um debate amplo sobre o orçamento. Nesse grande período que eu permaneci na Assembleia, as votações do orçamento eram rápidas e, na grande maioria das vezes, não havia o cumprimento por parte do Poder Executivo. Agora, nós temos esse amplo diálogo, nós temos essa pacificação dos poderes, que é fundamental, em especial para quem quer investir no Estado. Não conheço alguém que queira investir no Estado onde não há diálogo entre os poderes, onde não há essa pacificação, e nós mostramos para o Brasil que o Poder Legislativo do Estado do Paraná tem contribuído no desenvolvimento do Estado, tem participado de programas muito importantes, programas que estão sendo exemplo para todo o Brasil, e que esse debate, que é extremamente importante, sobre governança orçamentária, pode ser feito numa pacificação, num diálogo entre os poderes e sem nenhum prejuízo para o desenvolvimento do Estado e da população. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui, ver esse debate sobre emendas parlamentares no Brasil e ver que o Paraná conseguiu construir um modelo diferente, que o Paraná respeita, sim, a independência dos poderes. O governador respeita a independência do Poder Legislativo, mas que os poderes podem caminhar juntos, que o orçamento desses poderes podem ser destinados para fazer políticas públicas juntos, e que nós fizemos lá no Paraná, de 2017, numa situação fiscal, o Paraná ser hoje a 4ª economia do Brasil, o nosso PIB ter saltado 63% de 2018 até 2025, saltando de 430 bilhões para 715 bilhões de reais, é o estado que tem hoje o maior crescimento econômico do Brasil, temos o maior crescimento industrial, e eu tenho um orgulho muito grande, como presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, ter um protagonismo importante e ter conscientizado os nossos deputados que esse é o modelo que dá certo, que esse que é o modelo benéfico ao povo do Paraná. Obrigado pela oportunidade. Flávio Dino. Aqui eu fico longe do Ivan e ele não corta meu tempo. Eu quero, em primeiro lugar, claro, cumprimentá-lo
como nosso anfitrião, assim como também aqueles co-anfitriões que aqui estão me honrando, o professor Blanco, muito obrigado pela presença, meu queridíssimo amigo Gilmar Mendes, as instituições promotoras, saúdo o meu professor querido, de quem fui juiz auxiliar há mais de 2 décadas no Supremo, o ministro Jobim, muito obrigado. Saúdo todos os brasileiros e brasileiras na pessoa do nosso embaixador Carreiro, muito obrigado. E a magistratura, a comunidade jurídica, saudando Mauro Campbell, que é o Corregedor Nacional de Justiça. A professora Maria Martins, o Alexandre e o Zé Roberto já colocaram os conceitos básicos sobre os quais eu vou apresentar uma leitura sobre o momento atual do Brasil e o que fazer. Nós estamos exatamente controvertendo em torno desse consenso acerca da responsabilidade fiscal ou equilíbrio fiscal e como materializar essa declaração genérica em impactos políticos e jurídicos que viabilizem a consecução desse objetivo constitucional. Professora Maria, o nosso problema é mais grave do que o de Ulisses, porque está difícil até distinguir as vozes das sereias, onde elas estão, e cada uma fala uma coisa, e normalmente uma acusa a outra de ser a responsável pelo suposto naufrágio desse navio. O Gilmar é uma das pessoas mais criativas e geniais que eu conheço, né? E nós trabalhamos com ele, e o Gilmar ele consegue, numa conjuntura, propor engenhos institucionais. E, com certeza, esse título instigante saiu da cabeça dele exatamente a partir dos nossos diálogos e angústias. Então, governança orçamentária e democracia. A governança orçamentária é um problema político, sobretudo, e é uma questão que hoje distingue os caminhos do Brasil, como nós vamos conseguir sair desta conjuntura aparentemente insolúvel. Eu mencionei Coimbra, e eu sou um romântico, não sou o último, com certeza, mas eu sou muito encantado com a história de Pedro e Inês. Pedro I, o de Portugal, se apaixona por Inês, e Afonso, um homem muito mau, mata Inês, e Afonso era o sogro, mata Inês, e daí nasce essa expressão, agora é tarde, Inês é morta. Às vezes, essa vinda ao Fórum de Lisboa permite que nós consigamos olhar essa questão com um pouco mais de distanciamento e com menos sofreguidão e, por isso, com uma leitura mais exata, que no caso brasileiro, nós somos tão perseverantes que certamente Deus é brasileiro, porque se a Inês morre, ela ressuscita. Então não há razão, e ressuscita de verdade, porque a ressurreição em Portugal, vocês sabem, foi fake, né? Pedro exuma Inês e põe ela lá e obriga que todos os cidadãos e cidadãs do reino a reverenciem. E eu queria mais ou menos tratar dessa temática, desse ponto de vista. Primeiro, Inês é morta? Creio que não. Acho que esses debates e os indicadores institucionais, políticos, econômicos mostram que nós temos problemas, mas, por outro lado, nós temos caminhos. De onde nascem esses problemas de governança orçamentária? Quando, da ditadura militar, era fácil definir governança e governabilidade, porque ela se assentava num tripé. Eu posso, eu quero, eu mando. Ora, superado isto, nós tivemos a Constituinte e a eleição direta. Ocorre que a primeira eleição direta no Brasil, em 1989, vê-se uma perspectiva meio bonapartista, meio cesarista, meio desinstitucionalizadora, e que resultou, todos nós sabemos, no impeachment de 93 e no surgimento desse artefato que viveu seu apogeu até praticamente 2020, 18, 20, chamado presidencialismo de coalizão. Então, o presidencialismo de coalizão é aquilo que ficou no lugar como um mecanismo de governabilidade e de governança, inclusive orçamentária, após a superação da ditadura militar. E vários cimentos foram usados
para fazer essa coalizão? Cimentos legais, cimentos ilegais. Cargos, verbas, em si, não são mecanismos espúrios. Aliás, eles são weberianos. Quando nós temos a necessidade de formar maiorias políticas, cargos e verbas fazem parte disso. Ocorre que a fronteira entre esses mecanismos, na dimensão legal e na dimensão ilegal, são muito tênues. E nós tivemos, ao longo do tempo, em face dessa pequena distância entre Weber e a penitenciária da Papuda, essa confusão, o Weber não sabia disso, coitado. Essa pequena distância faz com que nós tivéssemos uma crise do presidencialismo de coalizão no nosso país. A questão, amigos e amigas, é o que ficou no lugar. O presidencialismo de coalizão explode e, na verdade, o que mais ou menos cumpre esse papel de tentar organizar o debate político no Brasil nunca se estabilizou. Então, quais são os traços dominantes disso que sucede na hora presente o presidencialismo de coalizão? Primeiro, nós não temos regras eleitorais a essas alturas claramente hegemônicas. Nós tivemos a substituição do financiamento privado pelo financiamento público. Deu certo, funciona bem. Isto tem ajudado a formar maiorias parlamentares qualificadas que garantam a governança e a governabilidade. Os fundos partidários eleitorais conduzem a isso. Em segundo lugar, nós tivemos uma explosão do centro democrático tradicional no país, sem o qual não se governa. Nós estamos hoje com uma carência daquele binômio Conde Cavour-Garibaldi. Como é que se faz a unificação na Itália? Num acordo. Conde Cavour de um lado, Zé Patrocínio de outro. Como é que é o varguismo? Como é o varguismo do Brasil? O varguismo do Brasil é um acordo com dois grandes partidos, um mais centrista e o outro mais trabalhista, um pouco mais à centro-esquerda. Então, nós tivemos a explosão do centro democrático tradicional no nosso país. Mencionava ontem para o Jobim e para o presidente Temer que eu tenho no meu gabinete, além de muitos santos católicos, cada vez mais, porque eu tenho precisado muito deles, uma foto do Ulisses Guimarães. E é paradoxal como todos os políticos que andam por lá, da extrema de um lado, da extrema do outro, reconhecem esta figura simbólica que hoje, infelizmente, tem dificuldades de afirmação. Em terceiro lugar, a internet com uma lógica muito venenosa à democracia. A internet é um espaço de guerra. E a guerra é a negação da política. Nada com o senhor, padre, é a guerra mesmo. Porque é o padre Guerra. A internet é um espaço de litigância, é um espaço de beligerância, é um espaço de extermínio, não é o espaço da celebração da diferença, porque só monetiza assim. Se não for a litigância levada à enésima potência, não dá dinheiro. E por isso mesmo nós temos estas dificuldades do presidencialismo de coalizão no nosso país. E, finalmente, o que mais ficou nesse lugar hoje, no momento atual? Nós temos a ideia das chamadas emendas impositivas. Professora, lá no nosso país não existe lei travão. E eu acabei virando, por esses caprichos do destino, uma espécie de juiz travão. E é um papel chato. Tem muita gente que me odeia, inclusive, mas tem muita gente que gosta. Por quê? Porque quando eu assumo a relatoria das ações constitucionais relativas a essa temática das emendas impositivas, querido Alexandre, nós tínhamos uma desorganização absoluta quanto ao funcionamento do devido processo legal orçamentário. E como o Zé Roberto Afonso disse, a nossa Lei Geral de Finanças Públicas é a velha 4320 de 64, é preciso que alguém faça mais ou menos esse papel de tentar dizer onde está o trilho, isso sim, isso não pode. E aí vem o quinto elemento daquilo que hoje eu identifico como sendo que ficou no lugar do presidencialismo de coalizão, que é exatamente o papel do Supremo.
que é muito difícil hoje, porque o Supremo vive uma sobrecarga enorme e crescente. E isso é contra-utópico. Uma sociedade em que todas as questões políticas, sociais, econômicas, religiosas têm que ser arbitradas no Supremo, ela é disfuncional daquilo que ela tem de central, que é o jogo institucional. Como a internet é desinstitucionalizadora, como o modelo eleitoral de financiamento no Brasil é desagregador, nós temos a necessidade de alguém decidir os problemas concretos que são postos. Tanto é que, vejam, Zé Roberto Afonso, normalmente o pessoal do direito odeia economista e economista odeia o pessoal do direito, porque são visões muito diferentes. Claro que vocês são exceções. Mas o Zé Roberto pensa no problema econômico, assim espero. O Zé Roberto pensa no problema econômico e qual é a saída que ele imagina? Uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Ele não pensou no Congresso, ele não pensou na política. E aí o que acontece? O Supremo toda hora é demandado para decidir tudo. E nós temos dois caminhos. O primeiro, vamos matar Inês. A gente diz assim, matar Inês não é problema nosso. Isso se chama autocontenção. Alguém vai aplaudir ou depois vão dizer, olha, o Supremo omisso, prevaricador, deixou Inês morrer. E agora é tarde, Inês é morta. Se a gente corre com a toga para não deixar matar Inês, Afonso, não matar Inês, o que acontece? Ativismo, ditadores, usurpação, invasão, impeachment e assim sucessivamente. Então é uma escolha complexa no momento em que, evidentemente, a vocação do Supremo é para arbitramento ad hoc, caso a caso. Quem prospecta e constrói, pactua o futuro, obviamente é a política. E o Supremo, quando trata desses temas orçamentários e financeiros, sempre vai dar uma resposta casuística, no sentido essencial da palavra. E isso, evidentemente, é insuficiente. Você só caminha até a esquina seguinte. Então, eu estou no Supremo há pouquíssimo tempo, todos sabem. Gilmar é o mais antigo, eu sou o mais novo. Lá. Na verdade, em tudo, claro. E lá, o que aconteceu nesse período? Nós decidimos a revisão da vida toda do INSS, o critério de correção da FGTS. Eu estava, a meu ver, quase numa sessão espírita jurídica, porque nós estávamos discutindo plano cruzado, plano Bresser, plano... A maioria sequer sabe o que é isso, dos presentes aqui. Plano cruzado, plano Bresser. Decidimos outro dia a controvérsia sobre essas questões. E agora, emendas todas as horas. E agora nós temos, já caminho para a conclusão, esse tema das conciliações, que é outro paradoxo. Eu vejo articulistas no jornal, Ivan, dizendo assim, vejam, o Supremo está fazendo o que não deve, fazendo conciliação em torno de direitos fundamentais. Inventaram essa doutrina lá no Brasil, que não existe conciliação sobre direitos fundamentais. Eu disse, bom, então não devia existir nem divórcio, né? Porque é um direito fundamental. Mas é certo, por outro lado, que não é toda hora que o Supremo deve assumir o papel de instância, de coordenação de pacto político. Por quê? Porque não é bom para o Supremo e não é bom para a democracia e não é bom para a sociedade, e os juízes do Supremo não querem isto. Vejam agora esse tema da hora, que eu não sou relator, porque Deus é bom. Se nós fizéssemos uma banca de concurso de direito tributário com alunos do primeiro período da graduação de direito, todo mundo sabe a resposta sobre essa controvérsia. Ela não tem nada de profundo, juridicamente. Pelo contrário, ela é rasa. Ela é simplória. É silogismo aristotélico, premissa, conclusão. Mas se transformou num tema constitucional de altíssima indagação pelos fatores que, abstratamente, não cabem ao Supremo. E qual é a saída institucional? Ou o Supremo diz,
vamos fazer a adjudicação, aplicar a lei ao caso concreto, seu papel tradicional, ou o Supremo vai fazer o quê? Política. Chamar uma audiência de conciliação. Para conciliar aqueles que deveriam se conciliar pelos seus próprios meios, pelos seus próprios caminhos. Então, esses são os impasses pelos quais eu não sei exatamente o que vai acontecer, eu estou especulando, eu não sei também o que o Alexandre vai decidir e também não sei como vou votar. Claro, eu sei como eu vou votar, eu estou apenas brincando aqui com vocês. Mas eu tenho que dizer isso, né? É obrigatório, senão o Gilmar briga comigo. Do ponto de vista jurídico, não tem mais do que 5 minutos de debate. Agora, exatamente por conta desse itinerário institucional, nós temos essas dificuldades a que fiz alusão, o que transforma o cenário de governança orçamentária hoje no Brasil submetido a um problema jurídico clássico tradicional, que é o problema do juízo de proporcionalidade ou de concordância prática, que é, finalmente, a última incompreensão, Ivan, que eu queria assinalar. Quando nós tratamos de um tema orçamentário, emendas impositivas, ou responsabilidade fiscal, é claro que há dissensos sobre isto. É claro que há regras aparentemente conflitantes. Por exemplo, quando se fala em responsabilidade fiscal, há pessoas que olham mais para a coluna da receita. Há pessoas que olham mais para a coluna da despesa. E íncito a isso, tanto num caso como no outro, há conflitos federativos e distributivos, históricos no país. Isso é normal no regime democrático. Não pode haver escamoteamento, é preciso que haja franqueza para entender que por baixo do consenso retórico há essas disputas. E aí se produz a seguinte incompreensão. O Supremo, sobrecarregado por essa carência institucional a que fiz alusão, ao decidir, é visto como uma instância que está se politizando, ou para um lado ou para o outro, porque esperam do Supremo que ele faça o que ele não deve fazer, que é exatamente absolutizar um único artigo da Constituição. Isso não existe na política e no Tribunal Constitucional jamais. Então, quando nós tratamos de responsabilidade fiscal, de emendas impositivas, nós temos um devido processo orçamentário regrado na Constituição. E nós não podemos, a estas alturas, abrir mão daquilo que é uma identidade do papel do direito, que é exatamente garantir o Estado de Direito, garantir aquilo que está no artigo 554 da Constituição, segundo o qual ninguém será privado da liberdade de seus bens sem o devido processo legal. Mas nós temos também 2 opções do Congresso Nacional. E esse é o drama da hora presente, e que deve ser agendado no mundo do direito com muita clareza. Ora, nós temos responsabilidade fiscal, devido processo orçamentário, emendas parlamentares impositivas, professora, que chegam hoje a 20%, 25% das despesas discricionárias da União. Certamente nem na Grécia, nem em qualquer idioma aramaico, sânscrito, a senhora vai encontrar essa alusão. Nós temos um sistema jurídico hoje, constitucional, singular no concerto das nações, porque isto convive com o presidencialismo e a forma federativa de Estado. E esse é o drama que o mundo do direito deve, a frio, responder. Esses conceitos que estão assentados na Constituição são compatíveis com o presidencialismo? O Brasil deve abrir mão do presidencialismo? Lembrando que já houve 2 plebiscitos no Brasil, um em 63, um em 93, em ambos os casos, a sociedade brasileira, por larga maioria, optou pelo presidencialismo. O presidencialismo, o de coalizão, ruiu. Este presidencialismo que nós temos hoje é factível com as atuais regras que a política exige para a execução orçamentária? E, finalmente, num país grande como o nosso, há a opção quase que natural, a forma federativa de Estado. E a forma federativa de Estado, como todos sabemos, ela se conforma a partir da estruturação de 2 conjuntos. O primeiro
regras de competência. Então, as regras de competência estão lá no 21, no 22, no 23, no 24 da Constituição. E lá, no fim, regras de federalismo fiscal. Então, existem os tributos federais, os estaduais e municipais e os fundos de participação. Essa é a lógica. Ora, no momento em que você pega despesas, recursos da União, arrecadação tributária da União, e descentraliza muito fortemente pela via das emendas parlamentares, você, num certo sentido, está sabotando a repartição constitucional de competências materiais. Porque você está desprovendo tais competências, deveres, e está descentralizando de modo a que, por exemplo, teoricamente, no caso brasileiro, um recurso da União deve custear uma ferrovia, deve custear uma obra dita estruturante, um banco de projetos que abrange os modais de transporte, geração de energia. Ora, se os recursos discricionários que constitucionalmente devem ser alocados nisso se transformam em mecanismos de descentralização e desconcentração para obras igualmente justas, igualmente importantes, porém com caráter diferente, que são as obras de caráter local. Então, nós temos hoje esses problemas da desestruturação do presidencialismo de colisão que fizeram com que nós tenhamos regras orçamentárias que não se compatibilizam adequadamente, na minha perspectiva, com o presidencialismo e a forma federativa de Estado. A saída pode ser ou mudar as primeiras, ou mudar o presidencialismo e a forma federativa de Estado. Mas isso tem que ser enfrentado sob pena de nós não conseguirmos dissipar esse pessimismo, essa subjetividade que faz com que nós tenhamos dificuldades crescentes de alavancar a economia brasileira e a sua dimensão social. Amigos, eu imagino que isso é tão grave que não deve ser decidido só pelo Supremo. E esse é o ponto principal que eu vim aqui tranquilizar a todos. No Supremo, há pessoas de todos os tipos, origens, pensamentos, como deve ser um tribunal no país democrático. Mas eu não conheço ninguém que esteja feliz com essa ideia da hiperjudicialização dos conflitos políticos, econômicos e sociais. Afirmo a vocês que não há essa perspectiva, porque nós sabemos que a Inês, volto a ela, é tão importante que não deve ser só a toga, muito menos uma toga solipsista, individualista, a poder salvá-la. Agora, não contem também com o Supremo prevaricador e absenteísta, que diga assim, não, isso não é comigo. Porque esse outro extremo seria também, no certo sentido, uma renúncia a um dever e seria, no certo sentido, uma traição aos deveres de um juiz constitucional. Inês, ela nasceu em vários lugares. Inês é um construto cultural que tem uma base grega, uma base romana. No caso brasileiro, Inês é judaico-cristã, ela tem um pé em Jerusalém, ela passa por Lisboa, ela tem uma reverberação da Filadélfia, claro, Inês é meio parisiense, mas está lá, é a nossa Inês, é a que a gente tem, é a nossa musa. Toda musa é inatingível, mas qual é o dever dos homens e mulheres e pessoas apaixonadas por esse construto cultural da democracia dos modernos, liberal, representativa, etc.? É não deixar que ela pereça. E é esse, mais ou menos, o pensamento que creio que é dominante no Supremo. Nós precisamos cuidar dela, queremos que muitos cuidem, mas nós vamos fazer, com certeza, a nossa parte, porque os deveres são enormes e nós não podemos, a estas alturas, imaginar que um padrão procedimentalista ou de autocontenção é aquele único que responde aos graves problemas brasileiros. Muito obrigado. Eu tenho o privilégio de conhecer o ministro Flávio Dino desde que ele ganhou o Prêmio Novária há mais de 20 anos, dado pela Fundação. E sempre me impressionou muito a sua capacidade
de expor de forma quase que lúdica um problema complicado. Hoje, eu confesso que me impressionou mais ainda. A minha tarefa, portanto, é ingrata. Eu tenho que resumir o que todo mundo falou, inclusive o que falou. Eu vou começar aqui fazendo uma observação. O Brasil é um país onde Rui Barbosa importou o federalismo americano. Ou seja, importou o federalismo de um país onde a nação criou o Estado para um país onde o Estado criava a nação. Hoje, mais de 100 anos depois, nós não vamos conseguir mudar esse federalismo, mas certamente ele teve um custo muito grande para o Brasil, a forma com que ele foi adotado. Isso é um problema, sempre foi um problema nas nossas finanças públicas. O ministro Flávio Dino, com o seu brilhantismo habitual, colocou muito claramente que, na verdade, ministro, é um problema com 3 faces. É o processo orçamentário, é a questão do federalismo e a questão da reforma política. Você não anda num sem andar nos outros. Mas para você andar num, você trava os outros, porque é um jogo não cooperativo. Então, essa é a dificuldade. Eu concordo plenamente consigo. Não vai ser só o Supremo, não, acredito que também não seja só o Legislativo, vai ser, sobretudo, uma pressão da opinião pública à medida que a opinião pública for evoluindo na sua compreensão. O que é lento, porque o Brasil levou 30 anos para aprender que déficit público causava inflação. Agora tem que aprender o que causa o déficit público, né? Tá certo? Não podemos gastar mais 30 anos. A comparação com a Inês de Castro é excelente. Eu devo só lembrar o seguinte, Pedro e Inês tiveram 4 filhos. A professora pode me corrigir. 2 foram reis, mas morreram logo. A terceira era casada com o rei de Castilha aqui, o que para português, na época, acho que até hoje, era uma praga terrível, não queriam ser dominados por Castela. E o 4º teve uma crise de ciúme, matou a jovem esposa de 16 anos, que depois se provou inocente, teve que fugir de Portugal. Está errado? Está certo? Muito bem. Então, o herdeiro que sobrava era um filho ilegítimo de Pedro, e esse filho ilegítimo ficou famoso, provavelmente o maior rei de Portugal, o mestre de Avis, Dom João I. Ele era hesitante, ele não tinha força. Então, ele tinha muita estratégia, mas ele não tinha força. Ele ficava hesitando. E, num determinado ponto, ele resolveu usar aquela regra básica de que o inimigo do meu amigo é. O inimigo de Castela era o Duque da Guiena. Guiena é um pedaço da antiga Aquitânia. O Duque da Aquitânia, o herdeiro do Ducado da Guiena era o Duque de Lancaster, John of Gaunt, filho de Eduardo III da Inglaterra. Aí ele escreve pedindo ajuda. Ele pede ajuda para o John of Gaunt, e o John of Gaunt diz, tudo bem, eu vou lhe ajudar. Você aí é grão-mestre da Ordem de Cristo, esses são os Templários. Eu cá em Londres, o meu castelo é onde é o Hotel Savoy hoje em dia, a igreja do templo é 2 casas depois da minha. Dizem que eu sou o chefe dos Templários, apesar dos Templários não existirem mais. Mas tem uma condição. Você vai casar com a minha filha. Solteirona, 28 anos, falava 3 línguas e escrevia nas 3 línguas. E é talvez a mais importante rainha de Portugal, Filipa de Lancaster, mãe do infante Dom Henrique. Ela trouxe uma mudança de jogo. Mas teve um momento em que ela teve que se virar para o Dom João I, que apesar de mestre Avis ter sido padre, ter sido dispensado para casar com ela e tudo, o raio do mestre Avis era levado. Então ele queria que a amante morasse com os filhos que ele tinha com a amante no castelo em frente. Ela disse que não, manda a amante embora. E assim surgiu o Ducado de Bragança em Portugal, que deu origem aos nossos reis. Tá certo?
Bom, não entrando muito em história de Portugal, o que acaba acontecendo? Você teve um fator que foi a própria Filipa para mudar, e os filhos dela, sobretudo o infante, para mudar a equação básica em Portugal, que era uma equação com equilíbrio fraco, um equilíbrio mau, um equilíbrio medíocre. Dom Pedro, apesar de toda a história romântica, no fundo era um péssimo rei, só ficava preocupado com as suas aventuras, com Inês de Castro e outras. E você mudou para uma rainha que tinha tido como professor o Geoffrey Chaucer, autor de um livro chamado Astrolábio, um dos primeiros livros científicos escritos em inglês, e ela trouxe para Portugal, não sei se tem algum Alencastro aqui, se tiver algum Alencastro aqui, é a Lancaster, é o Lancaster, tá certo? Ela trouxe uma série de pessoas, começou um extenso programa de educação de mulheres para casarem com os nobres, e foi mudando a mentalidade. Um dia, 30 anos depois, o infante Dom Henrique, junto com o pai e 2 irmãos, mas foi o infante quem realmente fez, tomou Ceuta. E aí começa a grande aventura portuguesa. Nós vamos ter que tomar Ceuta para fazer essa mudança orçamentária. Ceuta era muito forte, muito bem defendida, e os portugueses não tinham tantos navios, não tinham tantos soldados, e quase que perderam, se não fosse a iniciativa decidida ali. Como é que é a nossa tomada de Ceuta? Primeiro, a experiência de Portugal narrada aqui, ela serve de lição para o Paraná, para o estado de São Paulo, para o estado do Ceará. Portugal não imprime moeda. Quem imprime moeda é o Banco Central Europeu. O governo brasileiro imprime moeda, imprime real. É diferente. Então, nós temos que olhar essa equação, olhar o exemplo da União Europeia. O que houve na União Europeia como um todo? Você um dia impôs algo equivalente à nossa lei de responsabilidade fiscal. E como no caso do Brasil, ninguém pensou muito no seguinte: isso me dá um equilíbrio de curto prazo. Eu estou no mundo, eu não estou no planeta Marte. Eu preciso investir. Apenas garantir um equilíbrio, seja em competência, seja em caixa, os dois coincidem no longo prazo, não vai funcionar. Eu tenho que gerar capacidade de investimento. Isso é uma das causas do nível de inovação, ritmo de inovação na Europa não ter acompanhado a Ásia, não ter acompanhado os Estados Unidos. Isso o Brasil não pode fazer. Nós não temos esse privilégio. Nós não temos uma Alemanha para fazer um brutal superávit em conta corrente e garantir o euro com esse superávit em conta corrente. Fazer o nosso superávit em conta corrente. Então, o problema é extremamente delicado, extremamente complicado. Ele vai ter que... O ideal seria resolvê-lo de uma vez, mas o equilíbrio político não vai permitir que ele seja resolvido de uma vez. E nós vamos ter que seguir aquela regra de que o ótimo é inimigo do bom, uma regra que é muito cara aos engenheiros, tá certo? O ótimo é inimigo do bom. Eu vou sempre ter que preferir o bom a fazer o ótimo, porque o ótimo ou vai levar muito tempo, eu vou falhar, ou não vai ser acordável. Então, esse é a essência do nosso problema. E nós temos que entrar numa discussão de orçamento, uma discussão mais qualitativa das políticas públicas. Isso não é uma atribuição do Supremo, mas a opinião pública tem que exigir isso dos parlamentares. É uma discussão mais qualitativa sobre educação e investimento em infraestrutura,
qual é o nível de taxação, como se taxa, a quem se taxa, quanto se taxa, onde é que você se aplica o dinheiro. Essa é que é a discussão numa democracia. Mas nós temos ainda 12 minutos. Eu pergunto se alguém da plateia tem espaço para uma, talvez 2 perguntas curtas, não statements, tá certo? Para serem feitos, tá certo? Alguém tem alguma pergunta? Bom, então, se ninguém tem nenhuma pergunta... Sim. Estou televisando. Eu tenho uma pergunta para o Zé Roberto Afonso. Eu sou um contador, lido com contabilidade. E o orçamento público é um documento que é de uma enorme arrogância burocrática. As pessoas não têm a menor ideia do que se trata. Esse é o primeiro ponto. E eu queria saber do Zé Roberto como é que ele vê, então, a transformação deste orçamento tão complexo, tão inatingível, para que ele se torne um documento, do ponto de vista contábil, sustentável, claro e objetivo. Isso sim é um tema de Supremo. Sim, sim. Tá certo. Eu acho que, acima de tudo, no caso brasileiro, eu volto ao 880. O problema que nós temos um orçamento extremamente detalhado, que é bom em termos de transparência, mas é tão detalhado que você não consegue ter a ideia dos grandes números. É igual, sei lá, um jogo de futebol, né? Você quer ver qual foi o resultado da partida e quem fez os gols. A menos que você seja torcedor, né, daquele time, aí você vai lá e olha o detalhamento. No caso brasileiro, acho que a gente está pecando por isso. A gente tem muito detalhamento, que acho que tem que manter, lógico, porque ele é voltado, sobretudo, para o controle formal, né, de fiscalização. Acho que também as entidades de classe, a sociedade civil, devia aproveitar mais essas informações, os dados que a gente tem e são poucos trabalhados, mas ter algum recorte mais simplificado, né, das grandes contas, dos grandes resultados, para que isso possa e seja divulgado de uma forma que possa chegar, né, mais à sociedade civil, aos cidadãos em geral. Doutor Trevisan, só para completar, na Fundação nós fazemos vários estudos sobre orçamento. Cruzar o orçamento para descobrir relação entre causa e efeito no Brasil é uma arte do quase impossível. Eu não creio que seja feito de propósito. Apenas há um estado de bagunça mental que se perpetua. Obrigado pela pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? A pergunta é para o ministro Flávio. Achei muito provocativa a sua fala, ministro, porque nós temos como lidar, né, com o orçamento impositivo e o presidencialismo atual, tendo em vista a queda do presidencialismo de coalizão. E a gente olha para o histórico recente do nosso país. Em 2015, chega o orçamento impositivo na nossa Constituição por meio de uma emenda à Constituição. Em 2019, o debate vai para a arena política, né, e há um aumento do orçamento impositivo, cria o orçamento do relator, o chamado orçamento secreto, emendas RP9, e o presidente veta inicialmente, o Congresso insiste, mantém-se o orçamento, digamos, secreto do relator geral, vai ao Supremo, a DPF 850, 51, 53, 54 e a DPF 1014. O Supremo não declara inconstitucional o orçamento impositivo. Ele declara inconstitucional o orçamento chamado orçamento secreto, as emendas do relator geral, as emendas do RP9, tendo em vista princípios da moralidade, transparência, etc. Ou seja, os poderes atuaram. Eu tenho o legislativo querendo essa forma, esse modelo. Eu tenho o executivo inicialmente vetando, mas também aceitando. E eu tenho o judiciário também mantendo ali na nossa Constituição
o orçamento impositivo. E aí eu pergunto ao ministro, como lidar, né? A meu ver, precisaríamos mudar a Constituição, tirar de lá o orçamento secreto se quisermos continuar com esse presidencialismo. Ou teria alguma outra forma para a gente lidar com esse problema? Desculpa a pergunta longa, mas acho que eu precisava fazer esse histórico. Bom, de fato, é uma dificuldade adicional para o Supremo essa tua lembrança de que se cuida de emendas constitucionais. Por mais que eu tenha simpatia por um controle de constitucionalidade forte, e não é uma simpatia gratuita ou corporativista. Eu fui mais tempo político do que juiz. Eu fui político 18 anos, sou juiz, somando tudo, 13. Então não é corporativismo judicial, é uma necessidade do nosso tempo. Controle de constitucionalidade forte está em debate hoje nos Estados Unidos da América. Constitucionalismo abusivo, ou seja, maiorias ocasionais que pretendem passar por cima do plexo de valores perenes, é uma tendência do nosso tempo. Porém, aí vem o porém, certamente não é simples para o Supremo declarar inconstitucional uma emenda constitucional. E esse exatamente é o nosso desafio. Tem base doutrinária? Tem. As cláusulas pétreas, etc. Mas institucionalmente tem um custo elevado que faz com que hoje o que nós fazemos lá é procurar, como disse o Ivan há pouco, afirmar os conceitos de transparência e rastreabilidade, para poder exatamente, quem sabe, com isto, levar um processo mais amplo de debate social em que aí a sociedade, com seus representantes eleitos, vá chegando a uma solução. Eu não marquei, assim, eu sou cristão, vocês sabem, e, portanto, acredito que em algum momento haverá o apocalipse. Mas eu não marquei ainda a data, ou seja, eu não sei lá no Supremo que dia que nós vamos julgar a tal da impositividade. Porque seria, do ponto de vista institucional, hoje, acho que Gilmar está aqui, Jobim, que são juízes experientes lá, seria uma coisa meio apocalíptica, né? Porque é quase um Ctrl-Alt-Del no sistema político brasileiro. E eu não sei exatamente depois do apocalipse o que fica. Eu creio que é o reino. Mas, enfim, nós precisamos ter uma abordagem, acho que processualista, né? Progressiva, ponderada, moderada, desde que os outros atores institucionais permitam isso. Lembro isso, freios e contrapesos. Se nós não queremos o apocalipse, mas se os outros quiserem, o que é que a gente faz? Corre para onde? Do ponto de vista institucional, qual é a lógica hoje no Brasil? É empurrar o diferente para o canto do ringue. E, normalmente, as pessoas não gostam de ficar no canto do ringue. O Jobim, quando eu saí do judiciário para ser juiz, ele é culpado de tudo. E ele me deu um monte de conselhos e tal. E ele disse, Flávio, sempre tenha posição. Aí eu digo, certo. Tenha coragem, eu digo, certo. Tenha humildade, certo. Ele só não me disse o preço. E aí, eu sempre adotei isso. Então, qual é? Eu adotei, ele me contava, ele dizia, Flávio, na política, está aqui Orlando, Perpétua, os governadores, Mauro, Mitidieri e outros colegas da política, claro, Alexandre. O Jobim dizia, na política está errado você ser irrelevante, não sei o quê, tenha posição, não fique no canto do ringue. Hoje, a lógica dominante no Brasil é essa lógica do extermínio do diferente. E acho que o Supremo não deve entrar muito nessa lógica, porém, se nos colocarem lá, o que é que a gente faz? Os outros têm que pensar nisso também, né? Porque senão nos dão saída. Nós vamos ter que, de algum modo, readequar até por imperativo físico das leis de Newton, ação e reação. Então, eu vejo assim, transparência, rastreabilidade, pactuação, controle social, e aí discutir, como o Carlos Ivan mencionou, essa imbricação entre orçamento e presidencialismo, que não tem resposta fácil, mas tem que ser enfrentado porque, vejam, o orçamento impositivo a essas alturas, quer dizer, o dito orçamento impositivo, isso que está aí, chamado indevidamente assim, as emendas impositivas, perpassam já 4 ou 5 presidentes diferentes.
E todos com muita dificuldade, cada um com a sua, mas todos com muita dificuldade. E vejam que as decisões no Supremo, que são atribuídas a mim, foram por 11-0. 11-0. Por 11 magistrados indicados por 5 presidentes da República diferentes. De Fernando Henrique Cardoso, caso de Gilmar, até Lula 3, né? Passando por Bolsonaro, por Temer e por Dilma. E esses 11 disseram, olha, isso não está de acordo com a Constituição. Então, creio que a estas alturas, uma distância muito grande, e o Supremo não pode se precipitar nessa aproximação entre o desejável e aquilo que nós temos. É como eu vejo hoje. Agora, tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Com a internet, meu amigo, que é o território de Satanás, daqui a 5 minutos já mudou tudo, né? Toda a perspectiva analítica. Por isso, Ivan, inclusive, você, FGV, que sempre me convida, para esses seminários. O Brasil daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, pelo amor de Deus, não façam mais isso. Se a gente conseguir responder daqui a 20 minutos, 20 horas, já está bom demais. Então, eu não tenho compromisso com o que eu vou fazer em agosto, mas é mais ou menos assim que eu vejo. E eu já estava preocupado, fui falar de Inês, porque achei que era uma história bonita. O Ivan contou tanta tragédia e desgraça que eu nunca mais falo dessa Inês, porque é uma complicação, rapaz. Eu vou escolher outra musa menos complicada, porque essa aí deu muito rolo. Ela só é bonita no Camões. Ministro, nós estamos terminando o nosso tempo. Eu queria desejar boa sorte, abrindo um pouco uma exceção, desejar boa sorte ao ministro nas suas tarefas, a todos os ministros do Supremo, porque esse é o abacaxi do Brasil, é resolver esse imbróglio. E só para terminar, a única coisa que eu acho que omitiu, porque estamos com um tempo curto. O Brasil é um país que teve o iluminismo francês importado. A discussão jansenista jesuíta veio com ele. E, portanto, você teve sempre uma discussão sobre a natureza do Estado. Na França, a solução foi um salvador da pátria a cada 50 anos. Entre nós, a cada 4, 5. Muito obrigado a todos.